Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de número 6 aqui do nosso curso. E nesta aula nós iremos cadastrar itens no banco de dados. Agora que nossa camada de dados está implementada, nós já conseguimos então chamar todas essas funções aqui para poder inserir dados e recuperar dados do nosso banco de dados. Agora vamos começar a trabalhar então com a arquitetura MVVM aqui dos padrões de arquitetura, né, do que é recomendado pelo Android, para a gente poder conseguir fazer esse gerenciamento de dados e separação de camadas de uma maneira mais eficaz quando temos aqui projetos Android. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da nossa feature, eu vou começar a organizar um pouquinho mais esses pacotes, porque eu vou começar a criar mais de um arquivo para cada feature. Então, dentro do pacote feature, eu vou criar aqui um novo pacote, e eu vou chamar esse pacote, o primeiro pacote, eu vou chamar de add edit, e aqui dentro desse pacote add edit, eu vou mover esse arquivo que estava solto dentro de feature, né? Esse arquivo de add edit screen, vou jogar ele aqui para dentro desse pacote que a gente acabou de criar, e agora sim a gente tem um pouquinho mais organizado. Aqui dentro desse novo pacote, então, a gente vai criar o ViewModel para essa tela. Eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin, vou chamar esse arquivo de add edit ViewModel, vai ser uma classe, e nós vamos herdar aqui do ViewModel dos componentes de arquitetura. Nós precisamos receber no nosso ViewModel o repositório que vai ficar responsável por fazer acesso aos dados. Então, eu vou criar uma variável privada, vou chamar essa variável de repository, que vai ser do tipo todo repository. E aqui o importante é que nós temos que receber, né, a interface, ou seja, nós temos que depender da interface e não da implementação concreta. Assim eu consigo, por exemplo, substituir, né, trazer novas implementações do meu repositório e meu ViewModel não fica sabendo, porque ele não conhece os detalhes de implementação, ele conhece apenas a abstração, beleza? Essa daqui é uma boa prática aí, né, que está dentro aí dos princípios SOLID, beleza? Show de bola. Então, criamos aqui o nosso ViewModel e agora vamos criar, né, representar os estados da nossa tela aqui no nosso ViewModel. Se a gente dá uma olhada nessa tela aqui de cadastro, nós temos aqui dois campos. O campo que é o título e o campo que é a description. Eu preciso guardar o estado desses dois campos para a gente poder ter esses valores aqui atualizados corretamente quando a gente digitar alguma coisa. Então, o meu ViewModel ele vai ficar responsável por fazer esse gerenciamento da minha UI. Guardar esse estado da minha UI é uma boa prática, porque se nós rotacionarmos o telefone, por exemplo, né, ele vai conseguir guardar o estado, porque a gente está salvando o estado no ViewModel, no ciclo de vida do ViewModel, e não no ciclo de vida da nossa tela, e assim a gente consegue trabalhar aí com as boas práticas de desenvolvimento Android. Então aqui no ViewModel eu vou criar uma variável, vou chamar essa variável aqui de title, vou utilizar aqui o by para a gente poder trabalhar com o delegate aqui do Kotlin, né, e trabalhar com a questão dos estados. Eu vou chamar aqui o mutable state of, que é aqui uma função do Compose que vai ficar responsável por trabalhar com o estado. E aqui no nosso title eu vou passar um valor padrão, ou seja, uma string vazia. E eu preciso importar o set e o get aqui por causa do nosso delegate, né, desse get value. E depois o set value para a gente poder conseguir trabalhar corretamente aqui com a questão do delegate do Kotlin, para ele poder dar para a gente esse valor que está dentro aqui desse estado, beleza? Então, temos aqui então o nosso var title. Eu quero que esse title seja modificado apenas dentro aqui do meu ViewModel. Eu não quero que ninguém fora do meu ViewModel acesse e altere essa variável. Então, aqui eu posso colocar um private set, ou seja, não conseguimos alterar esse valor aqui. Depois, a gente vai criar então o nosso description. Da mesma forma, vai ser um mutable state of, só que aqui no description a gente vai passar o valor default como nulo, porque como a gente viu, o nosso description ele pode ser nulo. O usuário pode não preencher. E para a gente saber que esse description é do tipo string, eu posso passar o tipo aqui no nosso mutable state of, falar que é do tipo string, e passar aqui a interrogação para falar que ele pode ser nulo, beleza? Da mesma forma, eu vou passar aqui o nosso private set. Show de bola, deixa eu formatar esse código aqui, para a gente ter o código mais organizado. Então, temos aqui as duas variáveis, né, que representam o estado aqui dos nossos campos, do nosso formulário. Agora que já temos aqui os estados representados, nós temos agora que ver uma maneira de implementar os eventos, ou seja, quando o nosso valor aqui for atualizado, quando clicarmos aqui para poder cadastrar uma tarefa, então a gente tem que trabalhar aqui com essa parte também de eventos. Uma maneira que eu gosto de trabalhar aqui para poder gerenciar esse código, deixar esse código aí um pouco mais organizado, é criar, por exemplo, aqui uma interface, uma classe selada que vai ficar responsável por representar cada um dos eventos, né, que podem acontecer, ou seja, cada uma das ações que podem acontecer aqui na nossa tela. Então, dentro desse pacote add edit, eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin, vou chamar esse arquivo de add edit event, ele vai ser aqui uma interface,
Vou falar que ele vai ser uma interface selada, para a gente poder conseguir trabalhar depois com as verificações aqui utilizando a construção when do Kotlin. E aqui então eu vou adicionar os eventos que fazem sentido para mim. O primeiro evento que faz sentido é quando a gente atualiza esse text field do title. Então aqui eu vou até usar a sugestão do Gemini e eu venho explicando o que esse código faz. Então o primeiro evento que a gente pode ter é alterações nesse text field. Então eu represento esse evento com essa classe de dados aqui, chamado titleChanged, onde eu recebo o valor title, que vai ser o valor atualizado, ou seja, isso daqui vai ser chamado cada vez que o usuário digita alguma coisa nesse campo, e nós vamos então falar que essa classe de dados implementa essa interface selada para a gente poder trabalhar depois com a construção when do Kotlin, beleza? Então você vai fazer isso para cada campo que você tem no seu formulário, para cada ação que você tem na sua tela. Então, titleChanged, a gente tem aqui o descriptionChanged, que recebe aqui também a description, sempre implementando aqui o add edit event, e para a ação de cadastrar, né, de salvar aqui a nossa tarefa. Aqui a gente pode colocar como sendo data object para poder utilizar a linguagem Kotlin mais atualizada, o recomendado. Podemos chamar aqui o nome que a gente quiser. Eu dei o nome aqui desse objeto de save, né, tudo aqui implementando a nossa interface. Agora, olha que interessante. Se eu vier agora aqui no nosso ViewModel, eu posso apenas criar uma única função. Eu vou chamar essa função aqui de onEvent. E eu vou receber aqui o evento, que é esse evento, né, essa classe selada que a gente acabou de receber. Agora aqui eu posso usar essa construção when do Kotlin, posso passar aqui o event, e aqui então eu vou implementar aqui todos os eventos que a gente tem lá. Eu gosto de colocar na ordem certinha, vou jogar aqui o title para o primeiro, description segundo e save no terceiro. E olha que interessante, aqui no title change, ou seja, toda vez que essa ação de título mudar, eu quero atualizar o nosso estado para poder conter o valor mais atualizado possível. Então aqui eu vou passar para o nosso title, para o nosso estado, o valor que a gente recebeu quando o tipo do evento é o tipo de título alterado, beleza? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui para o nosso description, ou seja, vamos atualizar a nossa variável description com o valor atualizado. E aqui no save, a gente vai criar uma função aqui que vai ficar responsável por chamar o repositório e fazer a inserção de dados. E para deixar nosso código mais organizado, eu gosto de criar sempre uma função privada. Vou chamar essa função aqui de save, ou save to do, pode ser o nome que você quiser. E como a gente vai interagir com o nosso repositório, né, ele trabalha com a questão do coroutines, eu vou chamar aqui direto só para você ver. Eu vou chamar aqui o nosso repository, vou chamar o nosso insert, porque a gente quer inserir alguma coisa. No título, a gente passa o estado atual que a gente tem, que é essa variável title, e description a mesma coisa, que é o estado atual que a gente tem. Só que a gente verificar o código, veja que ele dá um erro aqui para a gente, né, porque ele diz que funções suspend só podem ser chamadas de dentro de um escopo de coroutines ou então dentro de uma outra função suspensa, beleza? E aqui no nosso ViewModel é o lugar ideal para você iniciar um novo coroutine, beleza? A partir de qualquer ação da sua tela. Então o escopo aqui do ViewModel vai iniciar um escopo de coroutines. E para isso a gente vai sempre usar aqui o nosso ViewModel Scope, que é aqui o coroutine scope que está vinculado com o ciclo de vida do nosso ViewModel. E aqui eu vou sempre iniciar um novo coroutine chamando o launch. Então, tudo que a gente precisar chamar das outras camadas que for código assíncrono, que vai executar aí código com coroutines, você sempre tem que iniciar aí um contexto de coroutines a partir do seu ViewModel. E agora, qualquer chamada que a gente fizer do nosso repositório que está fazendo uso aí do coroutines, a gente não vai ter nenhum problema mais, ele não vai bloquear a nossa thread principal e o nosso ViewModel é o lugar que vai ficar responsável por gerenciar o ciclo de vida desses coroutines. Ou seja, a partir do momento que o meu ViewModel morre, ou seja, se essa tela aqui ela for para background, esse ViewModel vai morrer e todos os coroutines que foram lançados aqui dentro vão morrer também. Então eu não preciso de ficar fazendo gerenciamento do ciclo de vida de coroutines na mão. Eu não preciso recuperar aqui o valor do job desses coroutines, implementar aqui o onCleared, por exemplo, depois limpar esse job na mão, beleza? Automaticamente, quando a gente vincula o escopo aqui do ViewModel, ele automaticamente faz isso para a gente. E agora com essa função implementada, eu vou simplesmente chamar essa função saveToDo aqui, beleza? E uma coisa interessante que já a gente vai fazer é, a gente não pode deixar que uma tarefa seja guardada no banco de dados caso o título não esteja preenchido. Então aqui dentro de saveToDo, daqui a pouquinho a gente vai validar esse campo, ou seja, nós só vamos deixar passar aqui para o nosso insert se o título que é obrigatório for preenchido. Caso ele não seja preenchido, a gente tem que mostrar um erro na nossa tela, né, dizendo que o título é obrigatório, beleza? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, né, não, esse aqui é o nosso aplicativo, não é o aplicativo que eu tenho aqui de modelo, mas eu posso mostrar. Deixa eu abrir o outro aplicativo que eu já tenho aqui.
Deixa eu ver se é esse, não, é o outro. Deixa eu voltar aqui novamente, deixa eu abrir esse outro aqui. Se eu clicar aqui em Save, olha que legal. Então, nessa tela de cadastro, é o resultado final que a gente quer. Se eu clicar sem fornecer um título, ele vai dar para a gente aqui um erro, ou seja, o título não pode ser vazio, ele não consegue fazer o cadastro da tarefa, e é isso que a gente vai fazer a seguir. E para poder implementar esses eventos gerais, ou seja, mostrar uma snack bar, fazer navegação, coisas que são comuns aqui em várias telas da minha aplicação, a gente pode fazer um código aqui, né, que é útil, né, que vai ajudar na nossa implementação. Aqui na nossa UI, eu vou criar aqui uma nova interface. Eu vou chamar essa interface de UI Event. Vai ser aqui uma interface. Da mesma forma, a gente vai criar aqui uma interface selada. E aqui nós vamos implementar eventos gerais da nossa UI. O primeiro evento aqui que eu quero implementar é o nosso show snack bar, passando a mensagem aqui qualquer, beleza? É o primeiro evento geral. O segundo evento geral vai ser um data object, porque a gente não recebe nenhum parâmetro. Eu vou chamar esse data object de navigate back ou pop back, né? Você pode chamar do jeito que você quiser, que é o comportamento de navegar, né, para a tela anterior. E depois eu vou ter aqui um outro, que vai ser uma data class, eu vou chamar essa data class de navigate. E aqui eu vou passar um tipo genérico, que vai ser qualquer objeto que implemente de N, e eu vou receber aqui uma rota, né? E essa rota aqui ela vai ser do tipo T, beleza? Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu estou fazendo isso, né? Você pode implementar da forma que você quiser, mas é uma maneira aqui que eu quero mostrar para você de implementar navegação para outras telas utilizando esse evento geral, e a gente pode passar aqui uma rota qualquer. E como o nosso componente de navegação, a gente tem aquelas classes de dados, né, com o serializable, a gente consegue passar então diretamente qual classe de dados de rota que a gente quer navegar, né, e depois a nossa camada lá de apresentação vai navegar corretamente de acordo com a rota que será passada aqui. Então daqui a pouquinho fica mais claro isso daqui que eu estou fazendo. Agora vamos voltar aqui no nosso ViewModel e eu vou criar aqui agora um channel aqui do Coroutines para a gente poder trabalhar, né, com essa parte de lançar esses eventos para a nossa camada de UI, para a nossa tela, e esses eventos serem executados apenas uma única vez. Esses eventos não podem ser vinculados com nenhum ciclo de vida aqui do meu Composable. Eu quero disparar eles uma única vez e pronto. Ou seja, toda vez que acontecer esse evento, eu vou disparar uma única vez. Eu não quero que isso dispare a cada recomposição ou a cada mudança de estado, e para isso a gente trabalha com o channel aqui do Kotlin Coroutines. Então eu vou criar uma variável privada, vou chamar essa variável aqui de UI Event, que vai ser do tipo, já vou instanciar aqui um channel do coroutine. Esse channel ele vai ser o nosso UI Event. E agora eu vou criar aqui uma nova variável chamada UI Event e eu vou converter essa variável privada aqui em um Receive as Flow. Então trabalhando aqui com o flow do coroutines. Agora que eu tenho essa variável aqui que vai representar esses eventos, né, que acontecem para a nossa camada de UI, para a nossa tela escutar esses eventos, agora eu posso fazer aqui algumas operações, algumas validações necessárias e notificar o nosso evento dessas operações. Então aqui no nosso Save to Do, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso viewModScope.launch, antes de chamar o nosso insert, eu posso fazer as validações. Então, eu vou fazer uma validação bem simples aqui. Eu vou verificar se o nosso title, se ele tiver vazio, então isBlank, se ele é isBlank, o que eu quero fazer? Ou seja, se tiver vazio, eu quero notificar aqui o nosso UI Event. Eu chamo send para poder fazer o envio, né, notificar quem está escutando este evento. Eu quero passar o quê? Eu quero passar para ele um UI Event, né, com essa classe de dados show snack bar, passando aqui o título que eu quero, beleza? Então eu faço isso, retorno aqui para não deixar ele executar a linha de código a seguir, e assim nós já temos uma validação de dados sendo feita aqui corretamente. Agora chegou uma parte muito interessante, chegou a hora da gente poder dar vida ao nosso aplicativo, juntar todas as partes que a gente desenvolveu aqui de forma separada. Agora nós precisamos instanciar aqui o nosso ViewModel, precisamos escutar os eventos, precisamos chamar os eventos, atualizar o estado, então vamos começar agora a fazer vinculação dessas camadas. Vinculamos aqui a nossa camada de dados com o ViewModel e agora nós temos que vincular a nossa tela com o nosso ViewModel e construir ele passando as dependências necessárias. Como esse ViewModel é o de adicionar ou editar, eu vou acessar aqui, vou abrir essa tela que a gente tem e agora aqui nessa função Composable a gente tem que instanciar o nosso ViewModel para a gente poder conseguir fazer as operações, escutar os estados. Então como é que a gente faz? Como a gente não está trabalhando ainda com uma biblioteca de injeção de dependência como o Daggerhilt, que facilita muito a criação dessas dependências,
eu fiz isso de propósito agora, eu quero que você aprenda, né, como que você cria, né, as instâncias necessárias, né, colocando em prática esse conceito de injeção de dependência na mão, né? Você implementando isso na mão, você vai entender um pouco melhor como que isso funciona, para depois, quando você colocar uma biblioteca, você saber, né, por detrás dos panos, o que que aquela biblioteca faz, beleza? Então, o interessante é que a gente quer criar um ViewModel aqui. E como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável chamada ViewModel, e essa variável ViewModel, a gente vai utilizar aqui uma função que nós temos aqui, que o próprio Kotlin, que o próprio Android nos fornece para poder criar um ViewModel da maneira correta, né, vinculando com o ciclo de vida aqui da nossa tela. Então, para a gente poder fazer isso, eu tenho que chamar aqui essa função ViewModel, eu tenho que passar aqui no tipo dela o nosso add edit ViewModel, e aqui então eu tenho que abrir e fechar, né, um lambda. Deixa eu importar esse ViewModel. E aqui dentro tem que instanciar o nosso ViewModel passando os parâmetros necessários. Então aqui eu vou digitar add ViewModel, instancio ele. Veja que nós já não temos nenhum erro aqui mais na criação do nosso ViewModel, só que a gente tem um outro probleminha para resolver, que é a parte de instanciar as dependências. Se eu simplesmente passar aqui o nosso to-do repository, ou seja, eu vou chamar aqui o nosso to-do repository, deixa eu fazer passo a passo aqui só para você entender. Deixa eu ver qual é o nome aqui do nosso parâmetro, é o parâmetro repository, né? Chama aqui o nosso repository. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Private val repository, é isso mesmo. E esse repository vai receber aqui uma instância do nosso repositório. O nosso repositório é o nosso to-do repository impli, ou seja, aqui a gente conhece, né, quando a gente está instanciando, né, criando aí as dependências, a gente tem que passar a instância, a implementação daquela interface. Então aqui eu posso chamar o to-do repository impli, só que se eu instanciar esse cara, veja que ele também depende de alguma outra coisa. Então eu tenho que passar o nosso DAO. Para eu passar o nosso DAO, ou seja, eu vou passar aqui o nosso DAO, eu tenho que chamar aquele objeto que a gente criou, que é o nosso to-do database provider. Aqui eu tenho que chamar o provide dele, eu tenho que passar o contexto, ou seja, como que a gente pega o contexto? Eu tenho que vir aqui, né, vou criar aqui uma variável chamada context, vou recuperar do nosso local context.current, ou seja, dessa forma que você recupera um contexto aqui atual da tela que você está. E a partir desse momento, eu vou chamar o nosso application context, porque eu não quero vincular a criação do meu banco de dados com o contexto da minha tela, e sim com o contexto geral, para não ter problema de vazamento de memória. Agora sim, eu posso passar o contexto para cá, e como ele espera receber um DAO, quando eu recebo aqui uma instância do meu banco de dados, eu posso pegar o DAO que está dentro dele, beleza? Então, dessa forma que você implementa a injeção de dependência de forma manual, e você acabou de ver que é um pouquinho trabalhoso, né? Porque você tem que fazer essa implementação aqui em todos os lugares que você precisar, por exemplo, de um repositório que precisa de um banco de dados, beleza? Mas é dessa forma que eu quero que você aprenda por enquanto, para você ver como que funciona essa parte de injeção de dependência na prática aqui de forma manual. E aí depois, quando a gente passar para uma biblioteca, você não ficar perdido, né, no que está acontecendo. Basicamente, a biblioteca que a gente usa faz essa criação aqui, a injeção de todas as dependências para a gente de uma forma automática por trás dos panos. Nós não precisamos nos preocupar com isso, beleza? Para poder deixar nosso código um pouco mais visual, eu vou começar a quebrar um pouquinho aqui para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada database, que vai receber toda essa parte aqui. Deixa eu jogar para cá. Posso colocar em uma linha só para ficar mais legível. Vou criar uma variável chamada repository, que vai ser todo esse código aqui. Deixa eu pegar até aqui embaixo. Vou jogar aqui em cima. Aqui eu posso trocar pelo database que a gente acabou de criar e chamar aqui o nosso to-do DAO. E agora eu passo apenas o repository para cá. Assim a gente tem um código um pouco mais legível, beleza? Show de bola, temos o nosso ViewModel agora instanciado, né? E nós satisfazemos aí as dependências necessárias para que ele funcione corretamente. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes aqui. Você lembra que eu disse nas aulas anteriores que a gente tem que trabalhar com esse padrão de fluxo de dados unidirecional, que é o padrão recomendado quando você trabalha aqui com o Jetpack Compose? Aqui a gente vai começar a colocar isso em prática e você vai entender um pouquinho melhor. Você viu que o estado da nossa tela, ou seja, do nosso formulário, ele está sendo mantido pelo nosso ViewModel através dessas duas variáveis. E o que a gente viu sobre o padrão, né, sobre o fluxo de dados unidirecional? Ou seja, o estado, ele desce, ou seja, ele vem de um lugar, né, acima na hierarquia. Nesse caso aqui, o nosso ViewModel é responsável por guardar e manter esse estado. Então, esse estado ele vai descer. E como é que ele desce? Aqui na nossa screen, eu posso criar aqui agora uma variável, chamar essa variável de title e vai receber o nosso ViewModel.title,
beleza? E esse title já é um title, já é um estado que o Compose conhece, que o Compose vai saber fazer a recomposição, porque nós estamos utilizando o Mutable State of. Isso significa que toda vez que essa variável alterar, mudar, o Compose automaticamente vai agendar uma recomposição aqui da nossa screen, por exemplo, e vai recompor apenas o lugar que esse title está sendo utilizado, beleza? Aqui nós estamos declarando, mas onde nós utilizarmos ele é que o Compose vai fazer a recomposição. Então, os dados estão vindo do nosso ViewModel, estão vindo de um lugar acima aí na nossa hierarquia, né, que está guardando esses dados. Da mesma forma vai ser o nosso Description, que vai receber o nosso ViewModel.Description. E nós aprendemos que o estado ele desce, ele vem de cima para baixo. Então, nós temos que passar o estado do nosso ViewModel até chegar no lugar, no componente que faz a utilização desse estado. Então, como a gente precisa desses dois valores aqui nos nossos campos de texto, eu vou passar, né, vou descer, ou seja, o fluxo de dados unidirecional vem de cima para baixo. Então, eu vou declarar aqui o nosso title, que vai ser do tipo string, não preciso fornecer nenhum valor padrão aqui. A mesma coisa para o nosso description, ele também é do tipo nulo. E agora sim, eu posso passar aqui na nossa função, posso passar esses dois valores para cá. Já vou no meu preview de uma vez, já vou fornecer aqui dois valores qualquer no meu preview, ou seja, o título começa com valor vazio, o description começa com valor nulo. E agora, aonde a gente quer utilizar esse estado? A gente quer utilizar esse estado aqui no nosso campo de texto, ou seja, qual valor que a gente vai passar para o nosso text field. A gente vai passar neste primeiro text field o valor de title, e no segundo text field a gente vai passar o nosso description, beleza? Ou seja, quando esses valores forem alterados, aqui eu posso fazer aqui uma conversão, ou seja, se o valor que tiver sido passado para cá for nulo, a gente só preenche esse campo aqui com uma string vazia, beleza? Então, toda vez que essa variável aqui mudar no nosso ViewModel, o Compose vai recompor essa função column, por exemplo, vai redesenhar de novo esse text field contendo um novo valor, e assim a gente consegue sempre ter esse valor atualizado com o último valor lá dentro, beleza? Então, já temos aqui o nosso estado sendo representado. O próximo passo agora é a gente conseguir atualizar esse estado. Por enquanto, nós estamos lendo, e como é que a gente atualiza esse estado? Aqui no nosso outline text field, a gente tem um parâmetro chamado onValueChange. É nesse onValueChange que a gente quer atualizar o valor que está dentro desse texto. Mais uma vez, fluxo de dados unidirecional. O estado desce, as ações sobem. Então, aqui no nosso onValueChange, a gente vai passar uma função lambda qualquer que a gente vai criar, passando o valor atual para cima, até chegar no nosso ViewModel. O ViewModel atualiza esse valor e depois esse valor volta de novo, e assim forma o fluxo de dados unidirecional, né? Vai ser um fluxo constante aí na sua aplicação, né, que vai fazer ela funcionar de forma perfeita. E como é que a gente faz isso? Você lembra que no nosso ViewModel existe uma função chamada onEvent. E a gente pode passar aqui, né, esse objeto, né, qualquer valor desse objeto, para a gente poder conseguir atualizar o estado. Então veja como é que é simples trabalhar com esse padrão de código, como é que a sua vida fica muito mais fácil se você começar a aplicar, né, a pensar dessa forma aqui na hora de construir a sua tela. Então aqui eu já tenho o estado, eu vou criar então um parâmetro lambda que vai permitir fazer com que essas ações subam. Então eu vou criar um parâmetro aqui e vou chamar esse parâmetro de onEvent, né? O mesmo nome que eu dei lá para minha classe selada, e esse lambda aqui, ele vai receber como parâmetro a nossa classe selada, né, contendo todas as ações, né, e retorna aqui um unit. E aqui, olha que interessante, eu vou chamar o nosso onEvent e eu posso simplesmente usar essa sintaxe aqui para poder chamar o nosso onEvent lá no ViewModel. Isso por quê? Como o tipo de parâmetro que eu estou passando para cá é o mesmo tipo de parâmetro que o meu ViewModel recebe, eu posso utilizar essa sintaxe aqui reduzida do Kotlin, mas eu poderia simplesmente, né, se eu não quisesse, né, utilizar essa sintaxe reduzida, que é o que recomendo que você faça, quando você entende isso, claro, você vai ter que, né, chamar aqui esse lambda, aí sim você chamaria o seu ViewModel onEvent, passando o it aqui, que é o parâmetro que ele retorna. Mas ao invés de ter todo esse código aqui, você consegue utilizar aí as facilidades que o Kotlin, né, te entrega, né, de sintaxe, e você pode utilizar a sintaxe dessa forma aí, e você vai ter um código muito mais enxuto, né, e fácil de entender depois que você entende como que isso daqui funciona, beleza? E olha que interessante, agora que isso daqui joga os eventos para cima para o meu ViewModel, basta eu chamar essa função, esse parâmetro onEvent nos lugares que eu quero, passando os valores que eu quero. Por exemplo, aqui no onValueChange, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o nosso onEvent. E o que eu quero chamar do nosso onEvent? Eu vou chamar o nosso event, o nosso edit event, que é a classe selada que a gente tem.
eu chamo ponto, vejo que nós temos algumas ações, eu vou chamar aqui o nosso title changed, e qual o valor que eu vou passar para o nosso title changed? O valor de it, né, que está sendo fornecido aqui. A mesma coisa agora eu vou fazer para o nosso description, aqui no onValueChange dele. No lugar de passar title, eu vou passar description. A única preocupação que você tem que ter é essa de passar aqui, chamar a ação correta, para ele não passar valores trocados, aí dependendo de onde você está. Esse it está sendo aqui escondido, eu vou novamente aqui chamar o nosso padding values, para a gente não ter nenhum problema com relação a isso. Vou passar aqui nosso padding values, e agora sim o nosso it não está sendo escondido mais, e funciona corretamente. Olha que interessante então. Agora que nós temos aqui as ações para esses dois campos de texto, vamos colocar a nossa ação agora para o nosso FAB. Então, subindo aqui um pouquinho, nós temos o evento aqui de onClick do nosso FAB. O que eu posso fazer aqui é chamar novamente o nosso add event. Está me dando sugestões erradas aqui. Add edit event. Ponto. Tem o save aqui agora. Só que eu tenho que chamar a função, né? onEvent. E passo para cá o save, beleza? Então, show de bola. Fazendo isso, a gente já tem, então, essa questão, né, do fluxo de dados unidirecional. Já conseguimos fazer as ações subirem aqui até chegar no nosso viewModel. E agora, é só a gente satisfazer aqui o nosso preview. No nosso onEvent, eu posso passar aqui um lambda vazio. E assim, o nosso código deve estar funcionando normalmente, beleza? Para poder testar, o que a gente pode fazer? Eu vou executar aqui o nosso aplicativo no ponto em que ele está, né? O preview vai renderizar aqui com sucesso depois que ele fizer o build, né? Estamos fazendo aqui a construção do viewModel, pegando o estado, né, atualizando aqui o estado com base nas ações, então eu acho que tudo vai funcionar perfeitamente. Vamos esperar aqui o aplicativo, já renderizou. Vou clicar aqui para poder fazer o cadastro, não temos nenhuma tarefa ainda. Clicando, veja que ele foi para essa tela. Agora, qual que é o esperado? O esperado é, se eu digitar alguma coisa aqui, eu tenho que ver essa coisa sendo atualizada nesse campo, por causa do fluxo de dados unidirecional. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui ABC, veja que tudo funciona corretamente. Então, a partir do momento que eu digitei uma letra aqui, ele chamou aqui este evento, esse onValueChange, passou esse evento para cima, ele chegou aqui no nosso viewModel. Aqui no viewModel, ele verificou que esse tipo de ação foi o titleChanged, ele atualizou aqui o nosso estado title. Nosso title foi atualizado do tipo Multiple State of, notificou a nossa tela, ou seja, nós recebemos de volta esse title atualizado, passamos esse title para baixo e atualizamos o valor do nosso text field com esse title atualizado, beleza? Então esse é o fluxo que está acontecendo aqui neste exato momento que eu digito alguma coisa. E a mesma coisa funciona aqui para o nosso description, beleza? E agora nós já devemos ser capazes de criar uma tarefa, porque quando eu clicar aqui para poder cadastrar uma tarefa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar aqui o nosso FAB, ele vai chamar o nosso onEvent, passando aqui o save, ele vai para o nosso viewModel, ele vai cair dentro do when, ele vai verificar que é do tipo save, né? Deixa eu só criar um espaçamento aqui. Ele vai cair aqui dentro, vai chamar o save to do, ele vai verificar se o título está vazio, se tiver, ele vai retornar um erro, que nós temos que implementar daqui a pouco. Se não tiver vazio, ele vai cair dentro do insert e vai chamar aqui a inserção do título e da descrição. Vamos fazer um teste? Vou clicar aqui, vou digitar primeira tarefa. Na descrição, por enquanto vou colocar uma descrição, é opcional, mas eu vou colocar a tarefa mais importante do dia, beleza? Fazendo isso, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Se eu clicar agora em cadastrar, ele tem que funcionar. Então, vou clicar aqui em cadastrar. Nada aconteceu ainda. Por quê? Porque a gente não implementou essas ações aqui de retorno, né? Ou seja, a gente tem que navegar para a tela anterior se tudo ocorreu com sucesso, mas como nós não recebemos um erro aqui, significa que ele passou por essa linha de código e o item deve ter sido inserido corretamente na nossa tabela, beleza? O que eu vou fazer? Só para verificar se esse fluxo está acontecendo de fato, eu vou apagar aqui tudo e vou apagar aqui a nossa primeira tarefa para ver se ele vai cair aqui dentro e vai mostrar para a gente um erro. Na verdade, não vai acontecer nada, né? Porque a gente não está mostrando nada aqui ainda, beleza? Daqui a pouco a gente vai implementar essa questão aqui de mostrar os erros para a gente poder ver se uma tarefa foi cadastrada aqui no banco de dados Room, a gente consegue ver isso de uma outra forma. Eu tenho aqui o App Inspection, deixa eu ver onde esse App Inspection está. Clicando nesses três pontinhos aqui, do lado esquerdo, a gente tem aqui esse App Inspection. Clicando nele, a gente vai selecionar o processo, ou seja, ele vai pegar automaticamente se o seu aplicativo estiver rodando em um dispositivo ou em um emulador. E aqui a gente consegue ter algumas inspeções, ou seja, da network, task de background, e a gente consegue ter a inspeção do nosso banco de dados. Então veja que ele já criou para a gente uma tabela chamada To-Dos, criou um banco de dados para a gente, então tudo funcionou corretamente. E se eu clicar duas vezes nesse To-Dos,
veja que legal, veja que ele já está mostrando para a gente aqui que existe um registro na tabela, né, com o título primeira tarefa, description, a tarefa mais importante, is completed de A0, que significa false. Para a gente poder verificar na prática isso daqui funcionando, eu vou marcar o live updates aqui e vamos adicionar aqui uma nova tarefa. Então, vou digitar aqui nova tarefa. Dessa vez vai ser sem a description para ver se está funcionando. Então, clicando em inserir, veja que legal, em tempo real ele já adicionou para a gente uma nova tarefa aqui na nossa tabela. Tudo isso de forma performática, utilizando aqui Kotlin Coroutine, sem bloquear a nossa interface de usuário, beleza? Então veja que legal, conseguimos já fazer o cadastro de tarefas aqui no nosso banco de dados. Para poder finalizar agora essa aula, o que a gente vai fazer? Vamos implementar agora esses estados, né, de navegar quando uma tarefa for adicionada, de mostrar um erro, né, quando o nosso título aqui não tiver com nenhum valor. Então vamos implementar isso daqui utilizando aquele UI Event que a gente criou, né, mais genérico aqui para a nossa aplicação. Então se eu vier aqui, deixa eu só minimizar, se eu vier aqui no nosso ViewModel, subindo um pouquinho, veja que nós já temos aqui essa variável UI Event, né, já declarada aqui no nosso ViewModel, e já estamos fazendo a utilização dela na hora de mandar aqui um show snack bar. O que nós temos que fazer agora é o seguinte, aqui ele só vai cair nessa condição se tiver vazio, então ele vai chamar esse UI Event aqui, porém, se eu conseguir cadastrar uma tarefa com sucesso, eu vou atualizar o nosso UI Event, vou chamar aqui o send dele, e vou passar o nosso UI Event, e dentro dele eu tenho o nosso Navigate Back, beleza? Ou seja, quem estiver escutando este evento, a gente vai saber que tem que navegar para a tela anterior, beleza? Então, o que a gente tem que fazer agora? Eu vou acessar aqui o nosso Add Edit Screen, e aqui dentro eu tenho que observar aquele estado, né, aquele flow lá no nosso ViewModel. O que a gente pode fazer? Como eu falei com você que esse estado aqui, que é do tipo channel, né, que ele cria para a gente aqui um flow, e que a gente só quer ser notificado uma única vez, aqui na nossa screen, por causa do compose, né, que ele pode recompor várias vezes, eu quero que esse evento seja escutado apenas uma única vez quando ele acontecer. Como é que a gente faz isso? Aqui eu posso criar um efeito, né, chamado Launch Effect, para ele poder não considerar, né, para ele poder meio que burlar a questão das recomposições do Compose. Então aqui eu vou importar. Esse unit significa que ele vai executar apenas uma única vez. Eu posso passar aqui um valor true, né, ou qualquer outro valor, né, que seja único. Então posso passar aqui um unit mesmo. E aqui dentro eu vou escutar então aquele evento, né, aquele estado. Então eu vou chamar nosso ViewModel, vou chamar nosso UI Event e aqui eu vou chamar nosso Collect normalmente, né, que nós fazemos aí com o nosso Flow. Aqui eu vou renomear para UI Event para poder ficar mais explícito e vou utilizar a construção when do Kotlin nesse UI Event. E aqui então eu vou passar aqui todos os valores que a gente tem. Vou colocar sempre na ordem, vou colocar, por exemplo, o show snack bar primeiro, o navigate back segundo e o navigate em terceiro. Como a gente está esperando um tipo, né, genérico aqui, um tipo T, para a gente poder escutar, eu só passo aqui esse asterisco, né, para ele funcionar corretamente. E agora eu vou só abrir aqui os blocos, para a gente não ter nenhum problema aqui do nosso aplicativo quebrar, porque a gente não implementou esse to-do. E aqui então a gente implementa as ações corretamente. Aqui no show snack bar, né, quando esse evento for disparado, a gente quer mostrar uma snack bar para o nosso usuário, daqui a pouco a gente vai fazer isso. O navigate back, a gente quer navegar para a tela anterior, e o navigate a gente quer navegar para alguma tela. Como essa tela aqui de cadastro, ela não tem nenhuma tela depois dela, a gente não vai implementar esse navigate aqui, não precisa colocar código nenhum aqui dentro, porque a gente não vai navegar para nenhum outro lugar, a não ser navegar para a tela anterior quando uma tarefa é cadastrada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a parte mais fácil aqui, é implementar esse navigate back. Aqui no nosso Add Edit Screen, como eu já disse anteriormente, eu não quero passar meu Navio Controller para cá, aqui então eu coloco, né, os parâmetros lambdas que eu quero passar para cima para quem está chamando essa função. Então eu posso criar aqui um parâmetro chamado Navigate Back, né, o nome que tanto faz, você pode escolher o nome que você quiser. Vai ser uma função lambda que retorna em unit, e a única coisa que eu vou fazer quando eu receber esse evento é chamar esse parâmetro Navigate Back, vou invocar essa função aqui, e agora voltando aqui para o nosso NaviHost, eu tenho que implementar aqui esse Navigate Back, e eu vou chamar o nosso Navio Controller, que é o que a gente já tem acesso aqui, e vou chamar o nosso Pop Backstack, beleza? Fazendo isso, então, nós já garantimos que a nossa tela vai navegar para a tela anterior assim que um item for cadastrado, beleza? Vamos testar? Vou executar novamente aqui o nosso aplicativo, para a gente ver se isso vai acontecer, e depois implementamos aqui o nosso Show Snack Bar. Deixa eu minimizar, vou aqui cadastrar uma nova tarefa, vou colocar nova tarefa 2, agora, se eu cadastrar, veja que interessante, ele cadastrou e como nenhum erro aconteceu, ele automaticamente voltou para a tela anterior. E daqui a pouquinho a gente vai implementar aqui a parte de mostrar as tarefas, beleza?
Então, o próximo passo aqui para a gente poder finalizar essa aula é implementar o Snack Bar. E como é que a gente implementa o Snack Bar aqui com o Compose, considerando o que nós temos de mais recente na API do Compose? Quem faz o controle do Snack Bar é o nosso scaffold. Então, descendo aqui no scaffold, se eu parar o mouse por cima dele, você vai ver que existe aqui um Snack Bar Host, beleza? Ou seja, é o nosso scaffold que vai ficar responsável por mostrar a nossa Snack Bar no lugar que ela tem que ser exibida. Então, o próprio Compose aqui, com o Active Design, já implementou aqui onde esse carinha tem que ser exibido, por quanto tempo ele tem que ser exibido, e a gente tem que implementar esse Snack Bar Host aqui. Então, vamos passar aqui, depois daqui nosso Float Act Button, eu vou passar aqui nesse novo parâmetro, Snack Bar Host, ele espera aqui implementar, e aqui existe uma função, Snack Bar Host, e ele espera receber aqui um host state. Então, isso aqui é muito interessante. Para a gente poder criar um host state, eu só chamo aqui o remember. Deixa eu ver como é que eu crio esse host state. Deixa eu lembrar aqui. Tá, existe aqui uma função chamada snack bar host state, né, que eu posso invocar aqui. Na verdade, não uma função, mas uma classe, né, que é stable aqui. E dessa forma aqui eu crio um state. Só que eu preciso manipular esse estado fora do meu snack bar host, ou seja, quem quer lançar um snack bar é aqui dentro do meu launch effect. Então eu preciso criar esse estado aqui em cima, passar esse estado para baixo, né, para a gente poder conseguir manipular esse estado aqui. Beleza? Como é que a gente faz isso? Então aqui em cima, ou seja, acima de onde eu quero utilizar, onde eu quero manipular esse estado, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar essa variável de snack bar host state, vou utilizar a API remember aqui do Coroutines, do Compose, para ele não, né, recompor, né, criar esse estado aqui toda vez que isso daqui for recomposto, né, toda vez que uma recomposição acontecer, só para ele poder manter esse carinha aqui na memória. Aqui vai ser o nosso igual mesmo. Beleza, já não tem nenhum erro. E agora eu tenho que passar esse estado para baixo. Então, aqui no nosso content, eu vou receber aqui o nosso snack bar host state. Deixa eu só pegar aqui. E agora eu vou passar esse snack bar host state para aqui o meu snack bar host, beleza? Então, passamos esse estado para baixo. E agora, aqui em cima, deixa eu passar depois do description aqui, de snack bar host, vai ser o tipo snack bar host state. E agora aqui no nosso show snack bar, eu simplesmente vou fazer a utilização desse snack bar host state. E aqui eu tenho algumas funções e uma delas é o nosso show snack bar. Vou chamar nosso show snack bar e ele espera receber, por exemplo, uma mensagem. Então vou passar aqui message, que vai ser o quê? Vai ser o nosso UI event. Como eu estou fazendo aqui um cache para show snack bar, a gente sabe que esse objeto aqui, essa classe de dados, contém a mensagem dentro dela. Então eu simplesmente passo um message aqui, beleza? Fazendo isso já deve funcionar perfeitamente aqui o nosso código. Só que antes de executarmos, a gente tem que fornecer aqui os valores para o nosso preview. Então ele espera receber um snack by state, que eu vou simplesmente, né, chamar os snack by state e vou instanciar os snack bar host state aqui para ele satisfazer o nosso preview e tudo funcionar corretamente. Agora sim, eu acho que nós terminamos a implementação da nossa tela de cadastro, né, considerando aqui todos os estados e as ações. Vamos executar para ver se a validação de erro está acontecendo corretamente antes de passarmos para a próxima aula. Então, executamos o aplicativo. Vou clicar para poder criar mais uma tarefa. Agora sim, se eu não fornecer o título aqui e clicar em cadastrar, veja que interessante, ele já está mostrando para a gente aqui o snack bar, title cannot be empty, beleza? Então já temos aqui a nossa validação sendo feita corretamente, considerando aqui essa questão de estado, e implementamos aqui uma snack bar com o que nós temos de mais recente na API do Compose, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula então e te vejo na próxima aula.